Vamos dar início à leitura. O Espírito Santo de Deus, parte 26. O Espírito Santo nos ajuda a compreender que o sacrifício de Jesus foi a maior prova de amor e da misericórdia de Deus para com a humanidade. Ele nos mostra que o amor de Jesus não foi em vão, mas sim um presente de resgate e redenção por nós. O Espírito Santo nos guia a aceitar esse sacrifício como um convite para uma vida transformada, onde podemos experimentar o amor e a comunhão com Deus em sua plenitude. Ele também nos lembra que o sacrifício de Jesus na cruz não é apenas um evento do passado, mas algo que está vivo e presente em nossas vidas. João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para termos vida e vida com abundância. Irmãos, o Espírito Santo, quando ele convence uma pessoa a entender esse sacrifício de Cristo, o tamanho deste amor de Cristo para com a humanidade, esta pessoa, ela é transformada. Ela muda completamente seu comportamento, suas atitudes, sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de falar e assim sucessivamente. O Espírito Santo, ele está à disposição de todas as pessoas. Só que tem aquelas que o rejeitam. Tem aquelas pessoas que não querem saber do Espírito Santo, não querem saber de Deus. Em contrapartida, nós encontramos aquelas pessoas que aceitam, que querem, e o Espírito Santo entra na vida dela e começa a convencer ela do pecado, começa a convencer ela do erro, começa a fazer com que ela tenha uma vida transformada por completo. Vamos dar sequência à leitura. Vejamos alguém que aceitou o sacrifício de Cristo e alguém que rejeitou. Por exemplo, os ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus Cristo. Um aceitou o sacrifício e o outro rejeitou. Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43, está escrito: e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Porém, o outro ladrão, repreendendo-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, de fato, recebemos o que nossos atos mereciam, mas ele não fez nada de mal. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós encontramos esse episódio, Cristo crucificado, os seus perseguidores achando que o tinham derrotado, acreditando que tinham vencido a batalha, escarnecendo. Do lado de Cristo, um dos ladrões, um dos malfeitores, começa a escarnecer: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salve a ti e a nós. Então aquele ladrão, ele não parou para observar o que Jesus estava fazendo. Aquele ladrão não parou para observar os comentários que tinham a respeito de Jesus. O outro ladrão, ele já, do lado de Cristo, ele sabia que era o Filho de Deus. E ele começa a repreender o ladrão que estava escarnecendo. E ele começa a falar: nós estamos aqui crucificados porque nós merecemos estar aqui, mas ele não fez nada. E ele, acreditando no amor de Cristo, na redenção de Cristo, ele começa a pedir para Jesus não se esquecer dele. E naquele mesmo momento, Jesus vem e fala para ele que após a morte, ele estaria no paraíso, que naquele mesmo dia, ele estaria no paraíso. Ou seja, dois ladrões,
diante ou ao lado do mesmo Senhor, um crendo e o outro não crendo. Um deu espaço para acreditar em Cristo, o outro não deu espaço. Nós encontramos uma multidão no mundo afora, onde pessoas se rendem a Cristo, pessoas se entregam a Cristo. E nós encontramos também uma multidão que escarnecem de Cristo, que rejeitam a Cristo, que odeiam a Cristo. O Espírito Santo está à disposição de todos, cabe cada pessoa buscá-lo. Mas vamos dar sequência. Vejamos outras pessoas que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo. Eu vou citar o caso de Maria Madalena. Marcos capítulo 16, versículo 9 está escrito: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Geralmente você encontra ensinamentos por aí afora que fala que Maria Madalena era prostituta. A Bíblia não fala que Maria Madalena era prostituta. A Bíblia fala que Jesus tirou dela, expulsou dela 7 demônios. Agora, sabe o que é interessante? Jesus não estava preocupado com o que as pessoas iriam falar, ou se iriam crer nele ou não. Um exemplo: perante a cultura daquela época, no meio dos judeus, o testemunho de uma mulher não era válido. A mulher falando e não falando era a mesma coisa. Ele aparece para quem? Para uma mulher. E quem foi que falou que Jesus tinha ressuscitado? Uma mulher. Para quem? Para aquele povo que o testemunho dela não valia nada. Se Jesus estivesse preocupado em forçar as pessoas a acreditar que ele tinha ressuscitado, ele teria aparecido para um homem. Ele teria aparecido para um judeu, para poder o judeu falar: eu fui lá e ressuscitou. Lógico que depois ele apareceu para os discípulos e para uma multidão, mas as primícias da aparição dele foi para uma mulher. E esta mulher, antes, era uma mulher com problemas espirituais, que sobre ela carregava 7 demônios, e Cristo libertou. Ela aceitou. Mas quantas mulheres naquela mesma época, assim como ela, tinham problemas espirituais e que provavelmente morreram com problemas espirituais? Assim como tinha vários cegos, assim como tinha vários leprosos, e nem todos foram curados, nem todos foram libertos. Então aqui nós encontramos Maria Madalena, ela aceitando o sacrifício de Cristo, Deus convencendo ela a respeito de Cristo. Vamos ver um outro caso, o endemoniado gadareno. Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20, olha o que está escrito: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que temos eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o seu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esse homem aqui, ele estava atormentado, possesso de demônios. Ele morava nos sepulcros, morava dentro do cemitério, ele comia de tudo, lixo, o cara perturbado. As pessoas tentavam ajudar ele, mas não conseguia. Um dia Cristo vai ao encontro desse homem. Quando esse homem ele vê Jesus, ele corre para adorar. Ele se prostra diante de Cristo. Com certeza aquele homem, mesmo perturbado, já tinha ouvido, melhor dizendo, falar os feitos de Cristo.
E quando ele se deparou ali diante de Cristo, naquele momento de lucidez, ele começou a adorar a Cristo. E aí logo em seguida, ele manifesta, ele é possesso pelos demônios. E os demônios começam a falar com Jesus: viesse nos atormentar antes do tempo, que temos nós contigo. Aí Jesus perguntou: qual é o seu nome? Legiões. O que é uma legião? Roma considerava uma legião de 4 a 6 mil soldados. Uma legião de 4 a 6 mil soldados. Uma legião de demônios. Olha quantos demônios esse homem não tinha. De 4 mil para cima. E ali Cristo expulsou os demônios daquele homem. E ele ficou perfeito. Mas vamos ver, dando sequência. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então vamos ver aqui por etapa. O endemoniado vê Jesus, se prostra diante de Jesus, os demônios se manifestam, Jesus expulsa. As pessoas ficam sabendo do episódio. Quando chegam, vê Jesus e o endemoniado perfeito, vestido e perfeito. O que foi que eles fizeram? Pediram para Jesus ir embora. Estavam vendo o milagre. Estavam vendo o sobrenatural acontecer. Aquele mesmo endemoniado que ninguém conseguia amansar, que ninguém conseguia prender, que ninguém conseguia ajudar, agora estava perfeito, em perfeito juízo. As pessoas fizeram o quê? Expulsaram Jesus. Por mais que o mundo enxergue Cristo fazendo sinais, prodígios, milagres e maravilhas, milhares de pessoas ainda continuam expulsando Jesus. Não querem Jesus. Se acontece um milagre, isso é comprado. Se a pessoa dá um testemunho que contraria a medicina, esse médico que está falando aí é fake. Ou seja, sempre rejeita. Dando sequência, Jesus saiu. Jesus não obriga as pessoas a quererem ele. O endemoniado foi até ele e falou: deixa eu ir contigo. Jesus falou: não, vai para os teus e anuncia o que foi feito. E ele se dirigiu a Decápolis e ali começou a transmitir as maravilhas. Segundo historiadores, mencionam que essa cidade se converteu a Cristo. Ou seja, as maravilhas de Deus alcançou aquela cidade. Por quê? Porque alguém resolveu adorar Jesus. Quando você deixa o Espírito Santo te convencer,
a você levar Deus a sério, a você buscá-lo da forma certa, coisas extraordinárias começam a acontecer na sua vida. E através da sua vida, pessoas serão impactadas, porque vão enxergar em você o diferencial. Vamos dar sequência. No Velho Testamento, encontramos Raabe, a prostituta, que aceitou o amor de Deus e teve a sua vida transformada. Hebreus capítulo 11, versículo 31, está escrito: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Após Josué conquistar Jericó, a vida de Raabe é preservada juntamente com a sua família. Após a destruição de Jericó, Raabe habitou entre os israelitas e casou-se com Salmão. Deu à luz a Boaz, que foi bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem de Jesus. Ou seja, a linhagem de Jesus vem de uma prostituta, de uma ex-prostituta, uma mulher da vida, com a vida toda torta, resolveu abrir o coração para o Deus de Israel, resolveu seguir a Deus, se entregar a Deus, renunciou à prostituição, seguiu o povo de Deus, casou-se com homens de Deus, e dela vem a linhagem de Cristo. Quando a pessoa abre o coração para Deus, e nos dias atuais nós temos o suporte do Espírito Santo para nos convencer, essa pessoa é alcançada e transformada poderosamente. Dando sequência, o correto é aceitarmos o que Jesus fez por amor a cada um de nós na cruz do Calvário. Infelizmente, muitas pessoas rejeitaram esse amor e irão pagar um alto preço. Tem aqueles que rejeitam. O correto é aceitar. Finalizando, busque o Espírito Santo. Se em algum momento você for tentado a errar, busque no Espírito Santo forças para não cair na tentação, para não ceder à tentação. Busque em Deus renovo para a sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, que está do nosso lado, à nossa disposição, nos dará o suporte que precisamos. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Espírito Santo, somos dependentes de Ti. Venha sobre as nossas vidas, nos guiar, nos conduzir, nos capacitar, nos fortalecer, nos abençoar. Tu és poderoso, Deus, para agir. Manifesta o Teu poder, Espírito Santo, na vida do Teu povo. O endemoninhado, ele tinha sobre ele legiões, milhares de demônios, mas uma simples adoração ao Senhor transformou a vida dele por completo. Ele foi libertado por completo. Tem pessoas que pensam que a libertação é algo impossível de acontecer. Só precisa ela abrir o coração para Jesus. Só precisa ela dar lugar para Jesus entrar, que a libertação acontece na mesma hora. Os demônios saem e não voltam mais para ela, porque ela é preenchida pelo Espírito Santo. Pai, alcança o Teu povo. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.